Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez estamos aqui para fazermos o estudo, aprender um pouquinho a lição do Evangelho e vimos que todos nós, somos espíritos necessitados. Necessitados em todos os sentidos pela nossa própria ignorância. Quando a gente fala na casa espírita de ignorância, não é ignorância de conhecimento escolar, mas ignorância em relação ao Evangelho de Jesus. As mensagens que ele nos deixou, nós ainda, até hoje, não conseguimos compreender o que Jesus, qual mensagem Jesus quis nos dizer. Porque muitas vezes ele deixou, sua fala de uma forma bem diferente do nosso entendimento. Porque Jesus falava em amor, esse amor universal, fraternal, onde todos nós deveríamos buscar o entendimento com qualquer pessoa que estivesse ao nosso lado ou na nossa presença a todo instante. Mas nós ainda não somos capazes de compreender nem a nós mesmos. E por isso mesmo adoecemos. E hoje nós temos uma doença muito grave, que é a doença da nossa mente. E através da doença da mente nós vamos adquirindo a doença do corpo. É uma consequência, desse estado de agitação que vivemos. Agitação de incompreensão, de discórdia, rancor, mágoa, que a gente vai acumulando no nosso dia a dia. Isso é comum, porque nós ainda somos pessoas, inferiores nesse conhecimento do amor. O nosso amor ainda é um amor egoísta, onde só amamos quando encontramos pessoas que quase que adivinham aquilo que nós queremos. No entanto, nós vemos a dificuldade do relacionamento entre as pessoas, não só entre esposo e esposa, mas filhos, parentes, são pessoas difíceis, porque são nossos inimigos. O próprio Jesus já nos dizia, que os vossos inimigos sereis vossos familiares. É o que nós temos hoje. E daí esse desentendimento que temos. Por quê? Porque nós viemos para aprender a lição do amor, saber perdoar, relevar, tão bem colocado na história, na lição que nos foi colocada. Essa é a nossa grande tarefa, que nós não conseguimos ainda compreender, e se ainda não compreendemos, temos muitas dificuldades de vivenciar. O Evangelho, a lição do Evangelho, não é só para ser lida, mas é para ser vivida. Então, cada linha do Evangelho, ela tem um significado, tem uma mensagem individual e diferente para cada um de nós. E hoje nós trouxemos uma lição do livro Fonte Viva, a lição 5, cujo título é Consegues ir? E o trecho do Evangelho é o seguinte: Vinde a mim, de Jesus, Mateus, capítulo 11, versículo 28. Então, o que significa esse vinde a mim? Todo mundo fala nesse versículo, mas como é o entendimento que nós temos em relação a esse vinde a mim? E Emmanuel nos coloca: o crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Então, nós vemos que todos ouvem a palavra de Jesus.
Todos estudam a palavra de Jesus, mas e o seu significado? O que Jesus espera desse estudo, dessa palavra que ouvimos de nós? Será que nós estamos, de fato, compreendendo o que devemos fazer quando ouvimos uma palestra do Evangelho? Qual a mensagem que está embutida nesse texto ou nesta palavra que estamos ouvindo ou pronunciando, né? Como foi dito na lição anterior, a única coisa que Jesus espera de nós é a nossa transformação, a nossa mudança. E quando falamos em mudança, a mudança física não é coisa fácil. Imagine a mudança de postura, que nós temos que mudar nossos hábitos, nossas atitudes, né? Então, esse é muito mais difícil porque depende do esforço contínuo, a vigilância constante do nosso agir e do nosso pensar. Quando Jesus nos chama para essa mudança, ele fala principalmente da mudança do pensamento. Porque eu pensei, eu já emiti esse pensamento a quem quer que eu esteja dirigindo. Mesmo que a pessoa não esteja presente, aquele pensamento já chegou até aquela pessoa. Então, um cuidado que devemos ter com o que pensamos, principalmente, porque é o que pensamos que nos condena. Porque nós ainda temos muitas máscaras e o nosso pensamento, ele pode ficar muito bem reservado só para nós, porque nem todo mundo é adivinho, né, para perceber o que o outro está pensando. Mas eu sei o que eu estou pensando. Será que o meu pensamento é bom? O meu pensamento é cheio de rancor, cheio de mágoa, de lamentação? Então, isso também eu aprendi aqui na Casa Espírita. Quando eu cheguei, eu era uma pessoa assim, muito revoltada, cheia de mágoa, adquiri uma doença física muito grave. E num dia, até eu tenho que agradecer, eu sempre conto essa história, porque quem me chamou a atenção foi o nosso irmão Laerte, que acho que eu reclamava demais do meu marido. Ele pegou e um dia falou assim, não sei porquê, nem sei o que a gente estava conversando, de repente ele chegou e falou assim, nossa, seu marido deve ser o santo, né? Porque aguentar tanta reclamação dessa e não falar nada. Então aquilo lá parece que foi um choque, porque nós mesmos não conseguimos perceber as nossas deficiências. E por isso nós não conseguimos nos corrigir. E quando nós recebemos um alerta, é um choque. Mas passamos a reflexão. E a partir dessa reflexão, a gente vai se cuidando. Então, às vezes, as pessoas nos falam, não é pelo mal, mas pelo nosso bem. Mas a gente tem que estar aberta, conhecendo. E naquela época eu estava aprendendo o Evangelho, ainda não conhecia nada. Né? Eu era católica, ia para a missa, o que eu fazia? Chegava na missa, pegava o panfletinho, o padre lia, respondia, mas não existia nenhuma reflexão, nenhum estudo, além do ouvir, né? E acompanhar aquele ritual. Então, isso não traz nenhuma informação, nenhum conhecimento para que a gente possa fazer essa transformação. E por isso a doutrina espírita recomenda o estudo, porque é através do conhecimento que nós vamos nos libertar. Por isso que Jesus mesmo dizia, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade não é só a verdade do livro, é a verdade de nós mesmos. Quem nós somos, o que estamos fazendo, como estamos agindo. Eu posso melhorar? É essa reflexão que Jesus espera de cada um de nós. Então, a partir do momento em que eu recebi aquele alerta, começando a estudar o Evangelho, eu começava a conferir a leitura do Evangelho. Quando eu assistia a palestra, né, ficava ouvindo, falava, nossa, aqui eu não posso fazer mais assim. E constante vigilância sobre minhas ações, né?
Aí os problemas, aos poucos, foram acabando. Por quê? Quem é que estava com problema? Não era o meu marido, era eu mesma. É difícil reconhecer isso? É, mas é a realidade. Quando nós estamos num ambiente onde nada está bom, vamos desconfiar. Vamos silenciar como Jesus nos ensinou. Esta é uma parte que ninguém pode fazer por nós, como disse o Lio, a Luzia também disse isso. É tarefa pessoal e intransferível. E somente o conhecimento, a vivência do Evangelho é que vai fazer com que a gente comece a dar esse primeiro passo. E o convite de Jesus, o vinde a mim de Jesus, é exatamente isso. O que você pode fazer para melhorar as suas condições? Não é o outro. Porque nós pouco fazemos por nós. Então, se pouco fazemos por nós, o que podemos fazer pelo outro? Nada, praticamente nada. Então, vamos cuidar de nós, esquecer o que o outro está fazendo, porque o mal está dentro de nós. Outra frase que eu ouvia muito aqui falava assim: como o mal está dentro de nós? Se eu só faço bem, se eu faço isso, eu ajudo, eu faço isso. Aí a gente começa a numerar tudo que a gente faz. Mas não é disso que Jesus está falando. É esse mal do pensamento, essa mágoa, esse ressentimento que eu carrego dentro de nós. E é isso que Jesus nos orienta e procura esclarecer através da vivência do Evangelho. Então, é o grande convite de vinde a mim, Jesus. Essa reforma íntima, que todos nós temos compromisso e responsabilidade. E quando realizamos uma tarefa ou encontramos, deparamos com alguém, né, nós temos que fazer de bom coração. Se eu não tenho bom coração, é melhor não fazer. Se é só para o vizinho, outra pessoa fala: nossa, fulano está ajudando, fulano está fazendo isso. Mas não é de coração, é para a aparência. Então, isso não tem valor espiritual. O que vale é aquele sentimento. E uma coisa também que eu aprendi aqui, nas várias visitas que eu fiz junto com os irmãos dessa casa, e que andava pelas madrugadas aqui em Rondonópolis, entregando cobertas, um café quente, café da manhã, abraçando, né, os andarilhos. Para mim, no começo, foi muito difícil entender esse trabalho, mas indo diversas vezes, muitas vezes, nesse trabalho, a gente começa a compreender que eles também são irmãos e que não tiveram a mesma sorte nossa. Não importa se a pessoa tem vontade ou não tem, mas quando uma pessoa chega nessa condição, toda a sua energia, né, não fica canalizado em proposta de melhora. Tem que ter alguém que dá a mão. E eles sentirem que, de fato, o que estamos fazendo é de coração, porque eles percebem. Quando você não está fazendo de coração, eles não se aproximam da gente. E olha com desdém para a gente. Eu senti muito isso, mas com várias indas e vindas, eu já comecei a me soltar e consegui executar a tarefa. Então, é um aprendizado. É só vivendo junto que a gente consegue compreender a realidade. E no mundo, e o mundo é para isso mesmo, é uma grande escola onde nós vamos aprender com a diversidade, com a pluralidade, que é a palavra hoje muito utilizada, multiplicidade. Então, tudo isso é muito falado, mas a prática ainda está distante. E somente através de estarmos participando, indo a esses locais, é que nós sentimos que, apesar de estarem ali naquele local, são espíritos elevados, com conhecimento de natureza espiritual muito forte, mas a sua fraqueza humana é que não deixa sair daquela condição. Então, é importante que a gente procure entender, né, o que está se passando, o que está acontecendo. E muitas vezes, quando batem à nossa porta um mendigo, é Jesus que nos enviou, e por isso devemos atender com muito carinho,
Tem muita história de Jesus que coloca: enviei um, enviei outro. A Pedro, principalmente, ele se dirigia na casa do caminho, e você não atendeu, era eu, Pedro. Então, Jesus, ele procura de diferentes artifícios para sentir os nossos corações, como nós agimos com os nossos irmãos. Porque para Deus e para Jesus não há diferença de quem quer que seja. Aliás, Jesus, através da sua vida aqui na terra, com quem ele andava? Com todos os necessitados. E era nesse meio que ele andava, porque é ali que ele via a necessidade desse abraço fraterno, desse conforto. E ele deixou esse exemplo para nós, mas nós temos muita dificuldade em compreender e realizar essas tarefas. Mas tudo é um aprendizado. Somente através da nossa conscientização, né, é que nós vamos conseguindo realizar essas tarefas. Né? E Emmanuel continua: contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para Ele. Então, por que é difícil? Porque nós ainda temos o que se chama dureza dos corações. Ainda não estamos abertos, não conseguimos entender o significado do chamamento de Jesus e o que ele escreve ou o que ele viveu do seu evangelho. Então, é por isso que nós, né, passamos por muitas dificuldades e não conseguimos compreender por que eu estou sendo escolhida para as dificuldades, problemas tantos que eu vivencio, pela escassez e muitos outros fatores, né, que nós vivenciamos no dia a dia. Porque todos nós temos problemas. Nesse planeta não tem ninguém que não tenha problema. Se não tem hoje, vai ter depois, mas viveremos essas dificuldades. Por quê? Estamos aqui para aprendermos a ser irmão e aprendermos o caminho da renovação. E através dessa dificuldade é que nós vamos conseguir suavizar ou melhorar os nossos sentimentos. É colocando no lugar do outro, passando o que o outro passa, é que nós vamos conseguindo nos renovar. Então, quando estamos em dificuldades de qualquer natureza, não podemos nos revoltar, mas devemos agradecer pela oportunidade desse aprendizado. Porque somente assim é que nós aprendemos. Se tudo estiver bem, nós não temos interesse nenhum em mudar. Mas, se a dificuldade bate à nossa porta, é o momento em que Jesus está nos chamando, nos acolhendo e fala assim: mude sua vida, transforme-se. Eu estou aqui para lhe ajudar. Né? Mas nós não entendemos dessa maneira. Nós começamos as lamentações. E essas lamentações têm consequências para nós mesmos, não é para o outro, para nós mesmos. Nós é que vamos ficar adoecendo, né? E principalmente hoje, como foi já explicado sobre a questão das obsessões. Né? Então, nós vemos que nós mesmos, através da nossa negatividade, é que caímos em estágio de obsessões. E como que nós vamos sair? Pelo nosso esforço. Não tem ninguém que possa tirar dessa condição. A gente vem numa casa espírita para receber o primeiro socorro, a primeira assistência. Mas como Jesus disse, faça a sua parte, que eu lhe ajudarei. Então vocês chegam, nós chegamos à casa espírita, doentes do corpo físico e da alma. Recebemos a primeira dose de assistência, a segunda, a terceira, mas a partir da quarta já é compromisso meu. O que eu quero da minha vida? Eu quero melhorar de fato? Então eu tenho que me renovar. Senão, eu tenho uma melhora, porque a assistência divina não falta a quem quer que seja. Passa um tempo, eu vou ter outra recaída. Aí a situação vai ficando mais difícil.
Por quê? Porque é necessário que a gente entre em maior dificuldade para tomar essa decisão em melhorar. A melhoria é de cada um de nós. Não há doença incurável para Jesus. E nessa casa, eu tive a bênção de receber uma cura. Assistindo uma palestra, recebi a cura. Porque numa ocasião eu estava assistindo a palestra, não sei se eu tive um sono, um sonho, mas disse assim: se você ver Jesus, você será curada. Eu levei um susto assim, falei, então não vai ter cura para mim, porque como que eu vou ver Jesus? Foi o primeiro pensamento, mas depois eu pensei, não, mas se falou que se eu ver Jesus, eu vou ser curada, então eu tenho esperança ainda. Eu vou ser curada, porque eu vou conseguir ver Jesus. Então, com esse pensamento, continuei. Acho que foi depois de 1 ano, mais ou menos, e eu perseverando aqui nos trabalhos, nas atividades, vindo constantemente. Depois de 1 ano, estava novamente sentada e assistindo a palestra, eu tive uma visão de Jesus. Aí, eu lembrei rapidamente dessa mensagem, porque já tinha até esquecido, não estava nem pensando nela. Aí veio naquele momento, quando eu vi aquela imagem bonita, veio naquele momento, eu abaixei a cabeça, quando eu levantei, não tinha mais nada, só aquela luzinha. Aí eu falei, nossa, Jesus, eu vi Jesus, então eu estou curada. Mas deu para mim olhar assim e ver que era Jesus. Então, a cura está dentro de nós. Depende do esforço contínuo em querermos ser melhor. Eu ainda não sou essa pessoa boa, mas eu vejo assim que de quando eu comecei a frequentar essa casa, hoje eu sou outra pessoa, porque eu era uma pessoa desconfiada, não conversava com ninguém, tinha dificuldade em ficar falando em público, eu não gostava de falar em público, aprendi a falar aqui, fazendo palestras. Não conversava com ninguém, porque eu olhava para todo mundo desconfiada, não fazia amizade com ninguém, né? Então, eu era uma pessoa extremamente fechada. Mas, quando eu comecei a frequentar aqui, eu já fui mudando, até o meu jeito de ser. Não sou mais aquela pessoa fechada, hoje eu sou uma pessoa alegre. Todo mundo fala assim, mas você só vive rindo. Eu falo, mas eu não tenho motivo para ficar aborrecida. Eu estou feliz porque eu estou trabalhando, né, na casa espírita, estou estudando, estou aprendendo e estou me renovando, na medida do que eu posso. Ainda não sou aquela pessoa exemplar, mas eu tenho certeza que o meu esforço em melhorar tem me ajudado muito. Então, esse trabalho é pessoal intransferível. E o meu marido fala assim, para você está tudo bem. Falei, para ele não está, porque ele não está estudando, não está fazendo nada para se melhorar, mas pelo menos, né, consegue perceber que as coisas mudaram. Mudaram porque agora eu não fico mais com atenção em coisas que não são significativas e que não traz nenhum bem para a gente. Então, basta como a gente aprendeu aqui, eu ficava admirada também. Diz que basta para segurar uma pedra angular. Eu falei assim, mas que mistério é esse? Uma pedra angular tão forte, como é que uma pessoa consegue segurar? É exatamente isso. Se você está evangelizado dentro da sua casa e você tem essa perseverança, a paz e a tranquilidade está ali, porque nada te aborrece, nada te tira das suas condições de bom ânimo, de trabalho. E se tem alguma coisa que não está bem, você pensa, isso vai passar, vai estar melhor daqui a pouco. Então, é com esse pensamento que a gente vai conseguindo fazer essa transformação, essa melhora dentro do nosso lar. Aquela paz que o Lio falou é exatamente isso. Quem faz a paz somos nós mesmos. Não tem nenhum milagreiro, nem Jesus pode fazer por nós. Ele pode nos ajudar e nos encaminhar para que a gente compreenda essa necessidade de encontrar uma paz dentro de nós. Bom, aqui a palavra do mestre se derrama por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços de
conveniências imediatas são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. Acolá o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Então, nós ainda somos assim. Tem coisas mais interessantes do que vir para a casa espírita fazer um estudo. Lá em casa mesmo eu sou questionada. Que tanto você vai em casa espírita? Falou, eu preciso me melhorar, eu ainda sou uma pessoa má. Então eu vou lá para ver se eu deixo de praticar um mal, esse mal que é para nós mesmos. Em relação a isso, né, no livro Encontro Marcado, nos diz o seguinte, Jesus dizendo, sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Então, somente Jesus, ele tem esse poder, esse remédio milagroso. Ele inicia com o tratamento, mas a continuidade, a responsabilidade é de cada um de nós. Onde o nosso irmão Lio nos disse que Jesus curava os enfermos através do seu magnetismo, mas ele dizia a todos que ele curava, vá e não peque mais. É essa a mensagem aqui, né, que Jesus está colocando. Que ele tem a medicação para todos os males, mas a cura vai depender da vivência de cada um de nós. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Jesus, quando esteve no planeta, né, há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, ele deu esse exemplo com quem ele vivenciou. Né? Onde havia problema, onde havia dificuldade, doenças, que ninguém queria se aproximar, ele estava ali, ajudando, curando, né? Venho salvá-los, vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e serei aliviados e consolados. Não busqueis alhures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai. Então, a nossa medicação maior é Jesus. E Jesus requer que cada um de nós, após receber essa medicação, trabalhe dentro de si mesmo. Esse trabalho íntimo, interior, que ninguém precisa ficar sabendo que está sendo operacionalizado por cada um de nós, que é a nossa transformação, é a nossa renovação íntima. E para encerrar, o Evangelho diz, Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassíveis. Com ele, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis e à sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para buscarem a companhia. Em sumo, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já conseguiste ir? A pergunta que fica. Jesus está de braços abertos nos esperando, mas será que nós construímos essa chegada até Jesus? Estamos aí encarnados para essa grande tarefa. E o convite de Jesus está aí. Ainda temos tempo para fazer esse trabalho de renovação, que é pessoal e intransferível. E é com essa mensagem que nós, né, fazemos o convite a todos, encarnados e desencarnados, que aqui se encontram para refletir sobre isso e começar a trabalhar dentro de si mesmo. Esta
é a grande motivação que Jesus nos recomenda nessa noite. Então, como gratidão ao estudo da noite, né, vamos mentalizando Jesus, fechando os nossos olhos, acerenando nossos corações. E mais uma vez, como pedinte que somos, vamos pedir o socorro para que nos ajude a ter força e coragem para renunciarmos a nós mesmos e podermos iniciar a nossa caminhada para esta renovação tão esperada por Jesus e que há milênios temos feito essa promessa e ainda não conseguimos cumpri-la. E por isso, a cada tempo que passa, a nossa caminhada se torna mais espinhosa e difícil. Se queremos mudar esse quadro, precisamos trabalhar para, de fato, sermos merecedores do vinde a mim de Jesus, que estará de braços abertos nos esperando, para que possamos concluir ou dar continuidade à nossa caminhada na prática do bem, do amor e da caridade. E assim, Mestre Jesus, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade que tivemos de recebermos as orientações tão necessárias num planeta onde vivemos tanta turbulência, incompreensões desnecessárias, irmãos contra irmãos, mas sabemos que isto é passageiro, porque chegará um dia em que todos nós compreendermos a necessidade dessa renovação, encontraremos a verdadeira paz e teremos de fato, e seremos de fato, irmãos um do outro. E é com este desejo, Jesus, que mais uma vez te agradecemos a sua presença e pedimos, socorre-nos, ajuda-nos, dai-nos força para vencermos a nós mesmos. Hoje, agora e sempre, que assim seja.